A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. Meus irmãos, nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança. Deus tem uma palavra de libertação, de transformação. Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma nesse exato momento. Onde você estiver, em nome de Jesus, preste muita atenção e escute o que Deus vai falar contigo e pratique o que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Mateus capítulo 17, verso 14 em diante. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Estando eles reunidos na Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles ficaram muito tristes. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estive lendo aqui a Bíblia. Eu quero pedir desde já aos irmãos perdão pelo falatório que não vem de mim, por conta do meu trabalho. Então eu peço aos irmãos desde já, qualquer barulho, qualquer ruído que você ouvir, que não vier da palavra de Deus. Mas vamos aprender com a palavra do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, você pode ver e perceber que tem uma sequência de coisas que Jesus ensina e fala, e uma sequência de cura que Jesus também ele revela através do seu poder, da sua palavra. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, verso 14 em diante, vai relatar também sobre uma história, uma cura que Jesus também dá para um menino que era epilético. Só que essa doença, essa epilepsia, como muitos hoje, muitos médicos, eles não sabem, não entendem, mas é demônios. E Jesus mostra isso nesse texto aqui, que essa epilepsia que esse menino tinha não é apenas uma doença normal, comum, que a maioria das pessoas pensam que é, mas não é. Porque a maioria das enfermidades, meus irmãos, provém do pecado. Louvado seja Deus. Então, esse texto fala sobre cura, e é sobre isso que eu vou falar para os irmãos em nome de Jesus. No capítulo 17, do verso 1 ao 13, fala sobre a transfiguração. Você pode ler lá e você vai aprender muitas coisas também. E do verso 14 em diante fala sobre a cura de um menino epilético. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus,
se ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e cai na água. Ou seja, quando chega uma multidão para Jesus, em prol de cura, de milagre, de mudança, também aparece um homem que se prostra diante de Jesus, de joelho, e pede misericórdia por Jesus. E ele vai explicar o problema dele. Ele vai mostrar o problema dele e vai dizer qual é a situação que ele está passando. E isso é lindo porque, meus irmãos, uma coisa é você pegar e se expressar para quem não tem nada para te dar, e outra coisa é você se abrir, você falar do teu problema para quem pode te ajudar, para quem tem alguma coisa para fazer pela sua vida. Então, esse homem aqui, ele tinha um problema muito grave pelo filho dele, que era epilético. E ele se prostra diante de Jesus no meio daquela multidão, como também já tinha acontecido muitas pessoas ter chegado até Jesus em meio à multidão e pedido ajuda. E ele faz a mesma coisa. Ele se prostra diante de Jesus no meio da multidão e pede ajuda a Jesus. E fala: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele é lunático, ele sofre muito. Ele muitas das vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Sabe por quê? Porque tem dificuldades. Tem vezes que você está buscando pela sua família, você está buscando até mesmo por você, que você não pede direção a Deus para você buscar a mudança desse problema. Você vai a qualquer pessoa. Você está com medo, você tá em desespero, você está passando um momento que você está indo em qualquer lugar, você quer buscar em qualquer lugar. Só que talvez você esteja passando como esse pai. Ele levou o filho dele até os discípulos. Os discípulos não puderam curar o filho dele. Porque em momentos de desespero a gente pensa que todo mundo vai poder curar. A gente leva o nosso problema para qualquer pessoa. A gente fala do nosso problema para qualquer pessoa. E a gente não entende que não é qualquer pessoa que vai poder curar. Não é qualquer pessoa que vai poder nos ajudar, meus irmãos. Por mais que o seu problema esteja grande, como esse pai aqui estava sofrendo por conta do seu filho, não saia falando o seu problema para qualquer pessoa. Não saia contando o seu problema para qualquer pessoa. Porque vai ter pessoa que não vai poder te ajudar. Ou mais, a maioria não vai poder te ajudar. Então, quem saiba, eu esteja pregando para você e você já tenha levado, você já tenha contado o seu problema para diversas pessoas, familiar, pessoas de trabalho, e as pessoas não podem te ajudar. Até agora ninguém pode fazer nada por você. Eles até te escutaram, ouviram o seu problema, a sua dor, mas não puderam fazer nada por você. Sabe por quê? Porque tem coisa que não é para o homem fazer. Tem coisa, tem cura, tem enfermidade e tem dores que não é para o homem curar. E talvez você esteja depositando a sua fé no ser humano, pensando que é o dinheiro, que é as pessoas, que vai poder fazer alguma coisa por você. E até agora ninguém pôde fazer nada por você. Por quê? Porque não é para as pessoas fazerem, é para Deus fazer. É para você buscar a Deus, é para você fazer campanha, é para você ir para a igreja, é para você caminhar, pedir oração pelo pastor, você também começar a orar, você também começar a buscar mudança e parar de esperar pelas pessoas, porque as pessoas, muitas das vezes, não vai poder fazer nada por você.
Então aquele pai estava vivendo junto com seu filho, porque quando o filho sofre, o pai também sofre, a mãe também sofre. Ele estava vivendo junto com seu filho uma situação delicada. Aí ele fala: eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Aí no verso 17 fala: Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Em outras versões fala: e até quando vos sofrereis? Essa versão aqui dessa Bíblia aqui fala: até quando vos suportarei? Meus irmãos, aquele povo, meus irmãos, eles viam tantas coisas, eles ouviam tantas coisas tremendas e poderosas, e parecia, meus irmãos, que não era o suficiente. E Jesus chega a ponto de falar: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Eu estou ajudando, eu estou manifestando cura, eu estou manifestando o meu poder que o meu Pai me deu, eu estou curando, libertando. E até quando vocês vão viver assim? Até quando vocês vão sofrer? Traz o menino aqui. Aí o pai leva o menino. Aí no verso 18 fala: Jesus repreendeu um demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Ou seja, como eu falei lá no começo, aquela epilepsia daquele menino não era simplesmente uma doença normal que dá no corpo. Era demônio. E Jesus repreendeu um demônio. Era demônio, meus irmãos. Entenda que tem dores, enfermidades que você está passando que não é remédio que vai curar. Não é remédio de dor de cabeça e não é remédio de dor no corpo. Sabe por causa de quê? Porque é demônio. Demônio só se expulsa com Jesus. Demônio só sai com o nome de Jesus. Demônio só é retirado da nossa vida com o nome de Jesus. E talvez você esteja se entupindo de remédio, você esteja gastando seu dinheiro com remédio, como fez a menina que havia 12 anos com fluxo de sangue, mas não está te adiantando em nada. E Deus está falando com você: essa doença não é para remédio. Essa doença só sai com o nome de Jesus. O nome de Jesus que expulsa o demônio. É o nome de Jesus que expulsa os espíritos malignos, meus irmãos, que vem e coloca enfermidade na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus repreendeu o demônio saiu da vida daquele menino. Você que está sofrendo de perturbação maligna, você que está com enfermidade demoníaca, vá para a igreja, busca uma igreja de libertação, busca um pastor que ora, que jejua, que prega a palavra. Ele vai orar pela sua vida, ele vai buscar pela sua vida, ele vai expulsar pelo poder do nome de Jesus esse demônio que está te atormentando. Louvado seja o nome do Senhor. E desde aquela hora o menino ficou curado. Por quê? Porque tem horas, tem momentos que Jesus libera a cura na hora, meus irmãos. O poder da palavra de Deus, o poder do nome de Jesus é tão forte, tão tremendo, que tem momentos que Ele fala conosco que a cura ela é liberada na mesma hora, meus irmãos. Para quem crê, recebe na mesma hora. Para quem crê, é curado na mesma hora, meus irmãos. Porque esse é o poder da palavra de Deus. Então aquele menino, desde aquela hora que o demônio sai da vida dele, ele fica curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos expulsá-lo?
Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Meus irmãos, não é questão de quantidade. Não é questão de quantidade. É questão da qualidade, meus irmãos. Deus, Ele nunca quis, você pode ver na Bíblia, Ele nunca quis que as pessoas tivessem grande fé, meus irmãos, para que Ele pudesse agir. Não é a quantidade, meus irmãos, é a qualidade da nossa fé. Por mais que ela seja pequena, por mais que ela seja humilde, mas é a qualidade da nossa fé. Porque nem todo dia a nossa fé vai estar grande. Nem todo dia a nossa fé vai estar lá em cima. Mas se a nossa fé tiver uma qualidade boa, se a nossa fé ela tiver inabalável, convicta, por mais que não esteja grande, Deus, Ele vai fazer acontecer. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é bem pequenininho, mas Jesus está falando, se tiverdes fé como, quando Ele fala como, é qualidade, senão Ele teria falado do tamanho do grão de mostarda, que muitas pessoas pregam isso errada. Não é do tamanho, é como. E como é que é o grão de mostarda? Pesquisa, estuda e pesquisa como é um grão de mostarda. Aí você vai ver a qualidade e as características do grão de mostarda. Então talvez tenha coisas que não estejam acontecendo na sua vida, não é porque a sua fé não está grande, é porque a qualidade da sua fé é pequena. Não é o tamanho, é a qualidade da sua fé. Então, meus irmãos, não é questão de tamanho, é questão de qualidade. Deus, Ele quer qualidade. A qualidade do coração, a qualidade da mente, a qualidade das coisas que a gente faz, por mais que não sejam muitas coisas, mas Deus, Ele quer qualidade. Deixa eu te perguntar, quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra de Deus, como você lê? De que forma que você lê? Você lê de uma forma intensiva? Você lê para aprender? Você lê para praticar? Você ora para Deus receber a sua oração de verdade? Você ora para você fazer a vontade de Deus? Como é que você ora? Como é que é a qualidade da sua oração? Você só ora por orar? Você só canta por cantar? Você só lê a Bíblia por ler? Como é que é? Como é a qualidade da sua oração? Como é a qualidade do seu jejum? Como é a qualidade da sua fé? Tem muitas coisas que não estão acontecendo na sua vida por conta da qualidade. Quando você lê de qualquer jeito. Quando você canta de qualquer jeito. Quando você jejua de qualquer jeito. Então, é a qualidade que importa para Deus. Então, você que está me ouvindo, pare de se importar com o tamanho e a quantidade da sua oração, do seu jejum, e comece a se importar com a qualidade das coisas que você está fazendo para Deus. Porque, olha o que Jesus fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: transporta-te daqui para lá. E ele se transportará e nada vos será impossível. Ou seja, coisas grandes e tremendas acontecem para quem tem fé como um grão de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no verso 21 ou mais,
Jesus fala algo que vai muito mais além do que os discípulos estavam pensando. Que também não era só em questão de fé. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Ou seja, tem dificuldades, tem enfermidades que para sair da minha vida, tem demônios que para sair da minha vida e da sua vida, tem que ser uma fé de qualidade boa e tem que ser por meio de oração e jejum. E os discípulos, naquele momento que eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Aí Jesus fala: por causa da vossa pequena fé. Mas ali quando ele fala pequena, não é em questão de tamanho, é questão de qualidade. Aí Jesus fala: olha, esta casta de demônio que vocês não conseguiram expulsar, só sai por meio de oração e de jejum. Ou seja, tem sacrifícios que a gente tem que fazer para Deus maior, meus irmãos. Tem coisas que a gente tem que se sacrificar mais. Tem demônios que para sair a gente tem que jejuar, meus irmãos, tem que matar a carne. Como que você quer que o demônio saia da sua vida se você não ora e você não jejua? Como que você quer que esse mal saia da sua vida se você não ora e você não jejua? O jejum, meus irmãos, na vida do crente é essencial. O crente tem que jejuar, meus irmãos. O crente tem que ter o seu período de abstância sobre líquidos e comidas sólidas. A gente tem que ler a Bíblia. O cristão, ele lê a Bíblia. O cristão, ele ora. O cristão, ele obedece. O cristão, ele também tem que jejuar. Jejum é bíblico, meus irmãos. Senão, Jesus não teria falado para os seus discípulos que tem demônios, tem casta de demônios, principados e potestade, que só sai por meio de oração e de jejum. Meus irmãos, tem coisas que a gente está lidando que a gente não tem noção do que a gente está lidando. A gente acha, poxa, é só uma enfermidade, é só uma dor de cabeça, mas não, meus irmãos. São demônios perigosos no mundo espiritual. São principados e potestades perigosos no mundo espiritual. Porque existe hierarquia de demônios, meus irmãos. Maiores, pequenos e grandões, meus irmãos. E aqueles grandões, os fortes, eles não saem assim de qualquer forma, mas eles saem por meio de oração de jejum. Então, meus irmãos, é pela nossa fé, mas também é por meio da oração e do jejum. Então passa a jejuar mais a partir de hoje. Passa a sacrificar mais a sua carne para Deus tirar esse demônio da sua vida. Então, meus irmãos, começa a orar e a jejuar. Começa a orar e jejuar, orar e jejuar. E você vai ver que essas castas, esses demônios, essas dificuldades que parece que não saem da sua vida, vai começar a sair. Porque tem coisas que para sair tem que ter sacrifício maior. Louvado seja Deus. E no verso 22 e 23 fala: e estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles ficaram muito tristes. Meus irmãos, Deus, ele sempre alerta e está sempre alertando a gente para que a gente não fique enganado, meus irmãos, com as coisas que estão acontecendo e que vai acontecer. Mas a gente está com um problema muito grande nessa geração, que Deus está falando, Deus está alertando sobre as coisas que vai acontecer e as pessoas estão brincando, meus irmãos. Jesus aqui, ele alertou para os discípulos: olha, vai acontecer isso, isso, isso futuramente. Os discípulos ficaram tristes. Por quê? Porque Jesus não merecia.
Ele não merecia passar por isso. Então, os discípulos ficaram tristes. Então, meus irmãos, Deus, Ele sempre está falando e constantemente está falando o que vai acontecer. Porque a gente tem que tomar uma posição, meus irmãos. A gente tem que tomar uma posição e passar a acreditar que o que Ele falou, meus irmãos, vai acontecer mesmo futuramente. O mundo vai ser destruído. Todos nós vamos perecer. E só haverá o caminho da vida e o caminho da morte. Então, meus irmãos, vamos se preparar para o que vai acontecer. Vamos estar preparados para o que vai acontecer, porque Deus já está alertando há muito tempo que vai acontecer futuramente. Deus já está avisando a humanidade, Deus já está falando o que vai acontecer. Não vamos ser, meus irmãos, não vamos duvidar, não vamos ser desobedientes à voz de Deus, meus irmãos. Vamos se preparar para o futuro, vamos se preparar para o que há de vir. E vamos se preparar agora, quanto mais antes o possível, é melhor para estarmos preparados. Você pode ver na Bíblia que tudo que Deus falou que iria acontecer, aconteceu. Tudo que Jesus falou que iria acontecer, aconteceu. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela é verdadeira. Quando Deus fala, Ele cumpre com a palavra dele. Então vamos acreditar nessa palavra, meus irmãos. Porque da mesma forma que Ele alertou que iria acontecer, aconteceu, hoje também Deus me alerta e te alerta o que vai acontecer futuramente. E isso daqui, meus irmãos, é para a gente se consertar, para aqueles que estão fora da presença de Deus, voltar para a presença de Deus. E para aqueles que já estão na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Porque o juízo de Deus, ele há de vir, meus irmãos. Deus, ele há de separar, meus irmãos, aqueles que são dele e aqueles que não são dele. E está escrito, meus irmãos, que vai acontecer. Se você ler Mateus capítulo 24, você pode ver, meus irmãos, vai acontecer, as coisas vão piorar, as coisas não vão melhorar para esse mundo. Então que possamos estar preparados, que possamos estar ligados, meus irmãos, com Jesus, obedecendo e na vigilância, porque as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Então guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.